Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. E é o seguinte, galera, ó, vocês não estão entrando lá na Tribo da Sorte. Sabe por quê? Porque a Mega Sena acumulou de novo, mano. Acumulou de novo. E nós teremos um sorteio amanhã, no sábado, de 112 milhões de reais. Então, para de perder tempo. Clica no link fixado aí, ó, nos comentários e vai participar dos bolões da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, pessoal, é uma plataforma, ó, super intuitiva. Eles têm uma inteligência artificial e essa inteligência artificial, ela faz um levantamento dos números que foram mais sorteados de toda a história. Então é uma plataforma dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Você pode acessar lá, você pode utilizar o nosso cupom OPINATRIBO e, mano, não deixa de participar, porque além de você ter desconto, com esse cupom, você também tem a possibilidade de, ó, embolsar 112 milhões de reais, porque ela está acumulada novamente. Então acessa lá, Tribo da Sorte, pessoal. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que tem colaborado. Bum! Temos uma bomba aqui. Na verdade, a gente tem dois assuntos, basicamente, para tratar aqui hoje. E talvez você tá pensando assim, nossa, Neto, você tá achando engraçado tudo isso, né? Porque você é um torcedor rival e tudo mais. Só que, cara, o objetivo do vídeo aqui não é tirar sarro, caçoar, não. Não é isso, não. O objetivo desse vídeo aqui é, mais uma vez, expor aquela opinião nossa com bastante respeito, com bastante sinceridade. Porque, mano, eu particularmente acho isso muito, mas muito negativo pro futebol brasileiro. Porque quanto mais você tem equipes que chama a atenção de empresas com bom investimento, mais rico se torna o nosso futebol. Mais bem visto se torna o nosso futebol. Então, quando você tem situações como essa, é um baque pro futebol brasileiro. Porque lá fora, o que vai repercutir na mídia internacional... time do futebol brasileiro tem contrato rescindido por causa disso e por causa daquilo. Então, eu não acho legal. Matéria atualizada agora há pouco, saindo agora do forno, na hora do almoço, informação do GE, lá do Globo.com. VaideBet rescinde o contrato de patrocínio com o Corinthians. A VaideBet chegou do Corinthians mostrando uma força financeira. Muitos até então, na época, estranharam. A própria presidente Leila Pereira foi questionada na sua coletiva e questionou os valores desse patrocínio. Eles chegaram apresentando o maior patrocínio da América, investindo ali no Corinthians um montante de 370 milhões de reais por um contrato de 3 temporadas, amassando os rivais e fazendo com que o presidente Augusto Melo exibisse de forma muito orgulhosa esse feito, mostrando que talvez o Corinthians poderia passar por uma reformulação financeira e poderia mudar. Só que a vida do Corinthians, ela começou a se complicar semana após semana. Escândalos de bastidores, instabilidade política, oposição batendo em cima, diretor sendo mandado embora do cargo e depois jogando tudo no ventilador. Tudo começou a conspirar para que o Corinthians tivesse uma derrocada política, uma derrocada de sua gestão. E aí veio a denúncia do jornalista Kifuri. Ele soltou uma matéria exclusiva, né, uma informação exclusiva, de que existiam laranjas pelas empresas que estavam sendo intermediadas ali nesse contrato de patrocínio junto ao Corinthians. Isso caiu como uma grande bomba dentro da empresa patrocinadora do Corinthians, a VaideBet. E aí eles acionaram uma cláusula. Essa cláusula permitia a quebra do contrato unilateralmente se escândalos de corrupção fossem evidenciados dentro da gestão, expondo negativamente a sua marca. E isso acabou acontecendo. Porque embora o escândalo ele não se comprovou ainda em si, mas a Polícia Civil do Estado de São Paulo abriu um inquérito de investigação para toda essa situação. E na semana que o Corinthians perde o seu goleiro atual, que havia ficado no lugar do goleiro Cássio, intervalo de 20 dias, o Corinthians fica sem os seus dois principais goleiros.
o Corinthians também amarga a perda do maior patrocínio. Lembrando que, por uma cláusula lá com a empresa patrocinadora do Flamengo, eles cobriram. Então, o patrocínio do Corinthians atual não era o maior. Havia deixado de ser o maior de algumas semanas pra cá, porque o Flamengo ultrapassou de novo essa corrida. Agora, com certeza, meus queridos, o caos vai se instalar. Vamos lá. Empresa aciona a cláusula anticorrupção e encerra vínculo que iria até 2026. A casa se incomodou com o noticiário recente e possível pagamento à empresa Laranja, por intermediário. Comunicou ao Corinthians nessa sexta-feira, então o comunicado saiu agora há pouco, que rompeu unilateralmente o contrato de patrocínio master com o clube. Assinado no começo do ano, o vínculo era de 370 milhões. A empresa acionou a cláusula anticorrupção para romper esse vínculo. A decisão foi tomada após a abertura de investigação da Polícia Civil sobre o possível repasse de parte do valor da comissão acordada a uma empresa supostamente laranja. Empresa essa que estaria no nome de uma mulher que vive lá no litoral do estado de São Paulo. Ela, cara, não tem conhecimento nenhum de nada. Simplesmente o CPF dela estaria sendo utilizado para isso. Essa é a denúncia levantada até agora. Agora o Corinthians e a Casa de Apostas vão tratar sobre o pagamento da multa de 10% do valor restante do contrato, equivalente a cerca de 30 milhões. Baseado em entendimento de que houve justa causa para a rescisão, a VaiDebet pode se negar a indenizar o clube. Então tem essa cláusula de 10% com a quebra de contrato, porém a empresa tem o direito ainda de se negar a pagar essa indenização para o clube. No último dia 27, a casa notificou a diretoria alvinegra de que estava sendo prejudicada pelo noticiário recente e que poderia rescindir o seu contrato. No documento, a companhia disse que a vinculação do nome da empresa com o presente escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians e a intermediadora tornam a presente relação contratual excessivamente onerosa para o patrocinador. O Corinthians respondeu à notificação da VaiDebet na última quinta-feira, mas os esclarecimentos prestados foram considerados insuficientes. Então, assim, nem os caras estão conseguindo provar a inocência deles perante a patrocinadora. E é isso, galera. É o caos se instalando. Mais uma vez, eu trago aquilo que eu falei há 2 vídeos atrás também. Falei no vídeo retrasado e falei no vídeo passado. Não existe como cortar caminho. Corinthians, você, torcedor corintiano, não existe, cara, como cortar caminho. O futebol brasileiro, ele tem mudado. Gestões dos anos 90 não têm tido sucesso nesse novo mundo do negócio dentro do futebol brasileiro. Então, é necessário responsabilidade, é necessário fair play, é necessário prestação de contas. Acabou o populismo. Acabou o populismo. E o Corinthians sempre foi uma gestão populista. E iam varrendo pra debaixo do tapete. E a hora que chega uma nova gestão, eu falo assim, poxa, eu acho que a situação do Corinthians agora vai melhorar. Vai mudar. Mais um escândalo aparece aí com essa rescisão de contrato. Além disso, o Corinthians está sendo levado à FIFA também pelo time lá do jogador Garro, porque até então não pagou uma parte ali dos valores de direito por parte da aquisição do jogador. É isso. Não existe como cortar caminho, gente. O que é certo, tá bom? O Corinthians nunca gostou de verde, mas, pelo visto, adorou um laranja. E agora sofre as consequências disso. E vamos lá, pessoal. Segunda pauta aí que eu queria conversar com vocês é sobre a CPI. Nossa, Neto, de novo, É que a gente teve um desdobramento ontem que eu considero interessante e relevante. E embora esse assunto tá meio maçante, tá enchendo um pouco o saco falar sobre ele, mas eu acho que é de dever meu aqui tratar para nossa comunidade sobre isso. É o seguinte, ontem o CNM, que é o presidente lá da divisão de arbitragem do futebol brasileiro, é o cara que comanda tudo, ele fez os seus esclarecimentos à CPI. Ele prestou ali o seu depoimento frente às acusações de manipulação de resultado, tudo aquilo que começou com o John Textor. E aí, ele foi questionado sobre as filmagens, os ângulos utilizados pelo VAR e mostrado para o árbitro de campo. Porque o John Textor, ele acusou
inclusive ele veio até as redes sociais para falar sobre isso, os árbitros de vídeo de alterarem, de manipularem a informação e as imagens que eram mostradas para o árbitro do campo. Então o VAR, os árbitros de vídeo, eles estariam selecionando algumas imagens de acordo com um critério, talvez até pessoal, das imagens, né, e ângulos que seriam exibidas por árbitro de campo, na tentativa de influenciá-los da maneira como os árbitros de vídeo queriam. Vocês entenderam, né? Acho que vocês entenderam. Eu me enrolei aqui para explicar, mas eu acho que vocês entenderam. E aí, o CNM ontem, ele falou que é de praxe isso acontecer. Que as câmeras disponíveis, elas sempre... São várias câmeras que são disponíveis. E não são todas que são exibidas por árbitro do campo. Apenas aquela que o VAR entende que é necessário. Porque ele fala que se você exibir todas as câmeras disponíveis, às vezes são câmeras que fogem até de ângulos ali. Então o VAR faz esse filtro mesmo e exibe apenas as câmeras ali que na compreensão dos árbitros de vídeo, elas conseguem dar uma interpretação mais clara do lance. E isso gerou um grande incômodo dentro da sessão e também entre vários e vários torcedores pelas redes sociais. Porque os caras falaram assim, peraí, então quer dizer que o árbitro de campo, ele não tem um acesso integral, um acesso completo a vários ângulos do lance em si? Então quer dizer que essa informação, ela é filtrada. Essa informação, ela é negligenciada para os árbitros de campo? E nesse questionamento, pessoal, as pessoas têm razão. As pessoas têm razão. Ah, Neto, isso significa que existe uma manipulação a favor do Palmeiras? Não acho. Não acho. Isso significa aquilo que eu falei no vídeo anterior. Que se nós buscarmos os erros dos árbitros de vídeo e dos árbitros de campo, a gente tem que anular todas as competições desde quando eles foram instituídos. Porque sempre vai existir erros. A gente já teve erro de imagens deletadas, imagens que desapareceram. Vocês lembram ali que aconteceu no jogo de Palmeiras e São Paulo. Então, isso é mais prova de que a ferramenta do VAR no Brasil precisa de muitas melhorias e de que é passível de erros. Erros muitas vezes até grosseiros, né? A gente vê o lance lá e fala assim, cara, como que esse juiz não interpretou que aquilo dali foi um pênalti? Talvez o ângulo que chegou pra ele, lá na cabine, não foi o ângulo mais claro possível. E aí é grave. E isso é grave. E querendo ou não, eu acho que até agora, de tudo que aconteceu dentro dessa CPI, esse talvez seja o fruto que a gente colheu mais maduro dentro de todas essas informações. Eu acho que esse princípio permite com que os clubes pressionem a CBF para que o VAR melhore, para que o posicionamento das câmeras, para que os frames melhorem. Ah, mas se for exibir todas as câmeras, vai demorar muito a análise. Então a gente precisa de treinamento para fazer com que árbitros de vídeo e árbitros de campo tenham um olhar mais clínico rápido para poder analisarem isso. Afinal, se você, por exemplo, pegar um médico radiologista, ele também analisa imagens. E muitas vezes, depois que o cara pega a expertise, pega a rapidez em laudar, o cara consegue laudar ali, cara, em coisa de 3 minutos, 4, 5 minutos, dependendo ali o tipo de exame, claro. Ele consegue dar um laudo muito preciso porque ele já tem um olhar clínico para aquela análise. Então, tá faltando treinamento, tá faltando estudo, tá faltando ferramentas de profissionalização da nossa arbitragem. Simplesmente é isso. Eu acredito que até agora, de tudo que foi falado, realmente essa é a informação mais útil que os clubes podem utilizar para exigir da Confederação Brasileira de Futebol melhores práticas, técnicas mais apuradas e também uma melhor análise dos ângulos em questão. Tá bom? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.